Aham. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4. Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4. Vou conseguir ver aqui, ou vai ser só essa imagem bonita? Ainda não, né? Tá, nós estamos ainda nesse processo de montagem do nosso telão, mas logo a gente vai ter tudo 100%, né, Sabrina? Em nome de Jesus. Já estava melhor, sexta-feira, nós estamos daqui meia-noite, feliz da vida, com os 3 data show funcionando, com tudo. Daí chegou sexta-feira, pifou e a gente não voltou ao ponto zero, graças a Deus por isso. Mas acontece na sua igreja também, Veraldo? Aconteceu quarta-feira. Então vamos orar uns pelos outros. Mas nós vamos com telão ou sem telão, glória a Deus. O tema da minha ministração hoje é: homens vencedores validam os seus descendentes. Homens vencedores validam os seus descendentes. Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro, único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Homens vencedores validam os seus descendentes. O texto que nós lemos aqui, ele traz uma imagem bem interessante para nós. É exatamente do menino Salomão. Quando a gente olha para Salomão, a gente sabe que dos homens, ele foi o mais sábio, né? Descontando Jesus, que era Deus, que era homem, mas Salomão, o homem mais sábio da terra. Tantos ensinos que nós temos de Salomão. E aqui Salomão é um menino ensinado pelos seus pais, e havia aqui, já desde cedo, quando alguém estava na linha de sucessão de um reino, desde criança eles iam sendo ensinados sobre governança do reino, eram ensinados sobre ética, eram ensinados sobre tudo aquilo que diz respeito que um rei precisava fazer. Então, desde criança, etiqueta, né? Tudo isso, porque são tantas coisas. Agora, Salomão, ele foi sendo ensinado desde criança por Davi e Betseba, sua mãe, porque eles estavam ensinando desde do início, para que ficasse impregnado nele, no seu coração e na sua mente, todos os ensinos. Aqui nós vemos não apenas um rei falando e preparando o seu filho para um reino e um governo, mas nós vemos também, primeiramente, um pai. Nós vemos aqui os pais que estão aqui plantando uma semente no coração do seu filho. Os pais que estão preparando o seu filho para a vida, para o governo, segundo a retidão, segundo os princípios de Deus. Os pais que estavam semeando a semente do destino. E nós semeamos as sementes do destino dos nossos filhos. Nós somos fruto da semente que foi semeada, boa ou má, e às vezes muitos de nós tivemos que lidar de forma muito dura com as sementes que recebemos sobre a nossa vida. E por isso eu estou aqui hoje para falar exatamente sobre isso.
Pais vencedores, independente de que tipo de semente você recebeu na sua vida, independente se você teve pai ou não, independente se seu pai foi bom ou não, você está aqui, você é vencedor. Você venceu traumas, ou tem vencido, você venceu palavras malignas contra a sua vida, você venceu às vezes um destino caótico que estava preparado para você, porque Jesus entrou na sua vida. Você está comigo? Você pode dizer um amém? Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui, porque eu coloquei aqui meio... E aí fica me incomodando, mas vamos lá. E diante dessas coisas, o que nós precisamos aprender, uma coisa que ficou muito forte para mim, foi exatamente essa questão de preparar o filho para o governo, preparar o filho para a vida, que é uma coisa que eu precisei fazer, eu preciso fazer, uma coisa que muitos precisam fazer. Mas olha essa frase, ela é muito forte, poderosa. Diz o seguinte: pais, eles podem se esquecer do que disseram aos seus filhos, mas os filhos raramente se esquecem do que ouviram dos seus pais. Tem alguém que discorda disso? Tem alguém que lembra algo que seu pai te disse quando você era criança? Tem alguém que lembra? E o problema é que, na maioria das vezes, o que tem na memória, às vezes, são palavras nem sempre boas, às vezes foram palavras duras, às vezes foram palavras que não diziam respeito a quem você o era. Daí entra uma outra questão. E aí quem não tem pai, ele fica sem uma palavra também para o seu destino. É por isso que Deus disse assim: eu sou o pai dos órfãos, eu sou o juiz das viúvas. Então nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Se eu fui marcado por uma palavra positiva do meu pai, estou falando de mim, e hoje sou um pastor de ter ouvido tantas palavras extraordinárias de um pai que semeou, e minha mãe semeou muitas palavras de vida, de verdade na minha vida. Eu conheço pessoas que foram marcadas. Ontem mesmo eu estava sentado no meu escritório com alguém que abriu o coração, e eu soube um pouco mais da história, marcado exatamente por a ausência de um pai. Ou pessoas que são marcadas por palavras negativas dos seus pais. E isso faz toda a diferença. Por que eu quero chegar nesse tempo aqui? Dizendo assim: você é um vencedor. E você precisa também fazer do seu filho um vencedor. A nossa perspectiva aqui é trazer caminhos. E quando um pai senta com o filho, quando Davi sentava com Salomão e trazia palavras como essa: ó, ouça bem, grave as minhas palavras, esteja baseando a sua vida na palavra. Ele está também mostrando caminhos que ele passou, que o filho não vai precisar passar para não ter que sofrer o que ele sofreu na vida. Então nós não precisamos repetir o sofrimento que tivemos, nós não precisamos repetir a ausência que tivemos, até mesmo as situações negativas que passamos na nossa vida. Nós vamos dizer assim: eu vou ser um pai diferente, eu vou dar um destino diferente para a minha descendência, para aqueles que vêm depois de mim. Então, há algumas coisas que são muito importantes no processo. A primeira delas é que nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos encorajadores dos nossos filhos. Aqui está um irmão que formou seus 2 filhos, ensinou música, e eu penso que ele fica aqui, eu vejo assim, parece que ele vai explodir. Ele é magrinho, mas quando vê os filhos adorando, louvando, ele parece que vai explodir. É verdade ou não é? Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos encorajar os nossos filhos. Às vezes nós não sabemos o quanto de poder que existe na nossa vida, na nossa boca. As pessoas precisam, eu precisei de alguém que acreditasse em mim. Você precisa de alguém que acredite em você. Os nossos filhos precisam, e às vezes só vai restar dentro da nossa casa.
E o que nós precisamos fazer? Dizer palavras positivas, encorajadoras, tais como: você pode tudo o que você quiser. Você tem que dizer para o seu filho, tudo que você sonhar, tudo que você quiser, e lutar por isso, você pode. O apóstolo Paulo já dizia assim: conhecendo o Pai que eu tenho, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, diante dessas perspectivas, nós precisamos dizer muitas vezes para os nossos filhos assim: você nasceu para vencer. Às vezes você vai falar com raiva, porque às vezes você está lidando com um filho que não está muito interessado. Você tem que dizer assim: você nasceu para vencer. Às vezes você vai lidar com um filho que está frustrado, que não passou num vestibular, ou um filho que está frustrado, que não passou num teste de seleção. Vai falar assim: isso foi só uma etapa na sua vida, mas você nasceu para vencer. Então, para os filhos, para a autoestima dos filhos, isso é um fator muito importante. É fundamental a gente estabelecer exatamente esse processo, para que nós possamos também entender que o futuro vitorioso, ele é construído, ele não acontece por acaso. Às vezes a gente olha a história de algumas pessoas que têm assim, de repente do nada eles saem da miséria e enriquecem. A gente vê muita história de jogadores de futebol, agora mesmo na época da Copa, a gente ouve falar de jogador que há 1, 2 Copas atrás estava em casa, soltando pipa, conversando, brincando, jogando, e hoje está lá no Catar, na seleção. Então a gente acha que esse é o modelo de sucesso. Eles trabalharam para isso, trabalharam bastante para isso, mas no dia a dia nós precisamos entender que o sucesso ele é construído tijolo por tijolo, degrau por degrau, e a gente precisa descobrir qual é o tijolo, qual é a massa para fazer isso, como que nós vamos edificar. Então, para os filhos, um fator importante na formação da autoestima e da construção de um futuro vitorioso está o encorajamento dos pais. Nós precisamos encorajar. Mas aí a pergunta é: e se eu estou desencorajado? E se eu mesmo não tenho acreditado? Eu quero dizer para você, então vai para o profético, irmão. Então vai falar o que a Bíblia manda você falar. Vai profetizar o que Deus mandou você profetizar. Aí se eu não consigo ver na vida do meu filho, aí que está a necessidade maior de profetizar, de liberar, de você não se conformar. Nós somos inconformados. Nós somos inconformados com a miséria, com a ruína, com o fracasso, com a pobreza. Nós somos inconformados com a violência. Nós somos inconformados com a passividade. Nós somos inconformados com o governo que Satanás está tentando estabelecer no mundo. Então, o que nós precisamos é entender isso. As pessoas precisam de alguém que acredite nelas. E quando alguém acredita nelas e dá uma oportunidade para elas, é aí que está, irmãos. O grande problema que nós vemos hoje é que quando o pai biológico dentro de casa, às vezes não acredita nos filhos, ele sai na rua e o traficante acredita. Quando o pai não acredita nas filhas, ela vai achar aí um safado que acredita, ou pelo menos que diz que acredita. Então, há um caminho que nós precisamos entender. Vamos olhar um pouquinho para a vida de alguns homens de Deus. O que fez José prevalecer em seus dias difíceis foi o amor do seu pai Jacó. Quando José estava passando por todas as situações, não pense você que José sobreviveu naqueles momentos todos simplesmente porque ele era José ou porque ele era especial. Não, na cova ele lembrava do seu pai, na casa de Potifar ele lembrava dos ensinamentos que ele recebeu no seu pai, quando ele estava lá na cadeia ele lembrava-se dos seus pais. Ele sabia que um dia ele ia, ou mesmo que ele não visse os seus pais, ele ia honrar a memória daquilo que ele recebeu, ele ia levar esse legado adiante. Então, ele tinha recebido na sua infância a validação do seu progenitor.
Ele recebeu a validação do seu progenitor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre validação, só quero mencionar algum. Daniel. A Bíblia fala a história de Daniel, que foi parar lá na Babilônia, foi como um escravo, e de escravo ele se torna em alguém conselheiro dos reis, em alguém de forma muito especial. Mas ele vinha de uma família provavelmente real, judia, e foi capaz de enfrentar a Babilônia, porque ele tinha berço. Eu quero dizer para você, ele tinha berço. Não importa se seu filho tem berço de ouro, ele tem que ter um berço bíblico. Ele tem que ter um berço espiritual. Ele tem que ter um berço de caráter. Está comigo, irmãos? Então é importante a gente entender isso. Nós podemos olhar esses processos. Quando os filhos têm um berço, eles podem balançar, mas Daniel lá na Babilônia, no momento mais decisivo da vida dele, a sua fé não derreteu, o seu caráter posto à prova, e ele sobreviveu. Ele foi uma testemunha, ele fiel do agir, do trabalhar de Deus. Aí nós vamos ver de uma forma muito poderosa o nosso grande mestre Jesus. E deixa eu dizer para você sobre o poder da validação. Eu não estou não estou passando as referências para vocês, porque são textos bem conhecidos, histórias bem conhecidas. Eu sei que você está entendendo isso, para a gente ser mais rápido. Mas deixa eu falar sobre o poder da validação. Antes de Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, antes disso, o que o pai fala a respeito dele? Ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Validação é isso, é você dizer para o seu filho no bastidor, na hora que ele vai dormir, na hora que você vai deixar ele na escola, ou na hora que você traz na igreja, mas esse é o que você tem que dizer às vezes publicamente também, dizer para todo mundo: ó, esse aqui é meu filhão amado e eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele. Sabe, é importante a gente olhar para o que aconteceu com Jesus. Então, quando nós olhamos para esses três fatores, José, Daniel e Jesus, nós vamos encontrar uma coisa em comum. A família o pai de José o validou, o pai de Daniel, a família de Daniel o validou, e Deus validou Jesus. E nós também temos sido validados pelo nosso Deus. É um princípio importante no discipulado. É um princípio importante no processo do casamento também, a gente validar as nossas esposas, porque tem muita gente que desautoriza, tem muita gente que deixa o machismo destruir aquilo que é tão importante dentro da própria casa. Tem homem que faz muito tempo que não dá um elogio público à esposa, ou não verbaliza para a esposa, dizendo para ela o quanto é importante ela lavar suas cuecas, o quanto é importante. Só lembra da mulher quando ela queima o arroz. Agora, quando ela faz aquele arroz soltinho e gostoso, né, quando faz, não lembra de validar, dizer assim: você é a melhor cozinheira. Sabe, eu amo a comida da minha mãe, mas a minha esposa já superou há muito. Incrível. Continua sendo excelente a comida da minha mãe. Não é boa, é excelente. O Veraldo já comeu lá em casa, né? E eu quero dizer para você, mas a minha esposa, ela tem um jeito, um toque especial, um jeito diferente, né? Pergunta para o Elian Júnior quem que faz a melhor lasanha do universo, né? E quem que faz o melhor churrasco? Eu. Já que ele não quer, ele fez assim. Aí eu já ia dizer que ele era o melhor filho do universo. Não, vou ter que ir até o final aqui. Agora vamos lá, de uma forma prática. O que é validação? A gente parece que é a palavra da moda, apóstolo. É a palavra bonita, é uma palavra que a gente não costumava usar e tem que usar mais. A gente precisa estar validando um ao outro aí. Sabe por quê?
essa palavra ela vem para ser um contraste a uma coisa que as pessoas estão fazendo aí, né? As pessoas estão muitas vezes hoje removendo as pessoas da sua vida. Tem até uma palavra que eu esqueci ela agora. Quando elas começam a fazer até um movimento para cancelar. A validação é o contrário do cancelamento. Porque sabe aquela história do pai que olha para o filho e fala assim, você não é mais meu filho. Ele está cancelando o filho. Está cancelando promessas, está cancelando destino, está cancelando, você não é mais. Então, nós vivemos aí uma cultura do cancelamento. Às vezes as pessoas em grupo falam assim, não gostei do que aquela pessoa ali falou. Vamos apagar ela das redes sociais. Não vamos convidar ela para os eventos. Não faz parte mais do processo. Agora nós vemos que a cultura do céu não é do cancelamento. A cultura do céu é da validação. É do Senhor, talvez você já foi cancelado, quase que teve o CPF cancelado, mas no céu é validação. O Senhor está sempre validando os seus filhos. Da mesma forma como Ele diz que Jesus era o Filho amado, que enchia de prazer, Ele está dizendo isso para você, que você é um Filho amado que está dando prazer para Ele, não só porque está aqui hoje, mas porque tem decidido seguir uma vida e se tornar um homem de verdade. Então a validação em termos de estatísticas, né, matemáticos, é um termo mais matemático. A validação é você conferir um dado e dizer está correto. A validação é mais ou menos para você entender o significado da validação é assim, quando você tem um documento que precisa apresentar em um determinado lugar, alguém fala, você tem que reconhecer firma. Aí ele só torna válido aquele documento a partir do momento que tem um carimbo ali dizendo que aquele documento é original. Então a validação, em termos normais, é dizer se é algo verdadeiro ou não. Mas quando nós estamos falando de relacionamento, trazendo isso para os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos espirituais, o que nós vamos entender é que quando você valida alguém, é que você confirma esse alguém, você afirma esse alguém espontaneamente, você recomenda essa pessoa. Quando você diz, olha, essa pessoa é de Deus. Quando você empresta a sua honra para dizer assim, eu empresto a minha honra para ela. A validação é exatamente esse processo de você construir a reputação das pessoas. Você dar credibilidade, usar a tua própria credibilidade. Sabe, eu e o Everaldo somos muito assim, conversamos muito sobre pessoas, sobre amigos, e na maioria das vezes há validação, outras vezes fala assim, fica atento, observe essas coisas. Mas quando o Everaldo valida alguém, ele sobe no púlpito, a gente senta, a gente conversa, a gente estabelece laços de amizade. Por quê? Ele empresta a honra dele. A gente erra às vezes erra. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Na verdade, mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido, Jorge? Eu prefiro estar errado. Eu prefiro errar pensando melhor de você do que estar certo pensando pior. Eu prefiro estar errado, estou pensando bem, errei, puxa vida, do que estar certo pensando pior. O tempo estou falando, não, esse cara... Então, às vezes, a cultura da honra, ela precisa muitas vezes acreditar que talvez no passado a pessoa cometeu erros, algumas situações que talvez inviabilize algumas coisas na sua vida, mas nós precisamos realmente entrar debaixo desse propósito. Vocês não vão colocar um tempo para mim aí, não? Eu estou tão acostumado em ficar brigando com esse relógio. Taxímetro, não quer ligar, não é para ligar o taxímetro. O 500 vai ser sem taxímetro, por todo dia, cada sessão da administração. Até que horas que eu vou, então, só me disse. O pastor Valdomiro falou, mas tá. Então, vamos lá, vamos meter o pezão aqui, vamos para 130.
Então, diante dessa questão também nós precisamos entender um princípio importante. Quando a gente fala de validação, a segurança, o valor da pessoa, do indivíduo, a questão de que você pode estabelecer relacionamento seguro, é a aceitação. Então, o contrário disso tudo, então, é a rejeição ou o cancelamento, como nós vimos aqui. Uma das questões que a gente precisa entender é que a nossa vida, é nós que decidimos como ela vai ser. Ninguém decide por nós. Por algum tempo, alguém pode falar, faça isso, faça aquilo, a gente fazer, mas a decisão mesmo de fazer, Fábio, é sua. É ou não é? Nem mesmo a nossa esposa não decide por nós, nem pai, nem mãe. O que nós precisamos fazer, entender o seguinte: nós somos frutos do nosso pensamento. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, se você tem uma mentalidade próspera, você vai ser uma pessoa próspera. Agora, se você tem uma mentalidade de escassez, você vai viver no perrengue todo o tempo. Tem gente que não entende por que dinheiro passa na mão deles, oportunidade passa na mão e ele não consegue prosperar por causa da mentalidade. Se tem uma mentalidade de escassez, vai viver uma vida de escassez. Como você pensa e o que você diz de você mesmo é exatamente como você será. O que você tem falado de si mesmo? Como que você tem declarado a seu respeito? De que você é alguém vitorioso, vencedor, de que você é alguém que supera os seus problemas, as suas dificuldades? Agora, por que é tão importante a prática da validação? Por que isso é tão importante, principalmente no conceito social, conceito da sociedade? Por que a Bíblia, ao invés de todo o tempo ficar dizendo assim, que Deus é o cara, ele fala assim, Deus é Pai. Ele não fala assim o tempo todo, apesar de a gente saber que Ele é todo poderoso, que Ele pode. A Bíblia vai, quando Jesus fala para orar a Deus, ela não fala para a gente fazer a oração dos presbiterianos. Amantíssimo Deus, soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Não é pecado orar assim, mas a oração que é ensinada é Pai Nosso. Jesus aí mostra até mais profundamente na conversa dele com o Pai, ele nem fala de Pai nesse sentido, meu Pai. Ele chama de Abba. Ele fala de Paizinho. Então, por que isso? Porque a maior ferida que existe, a maior ferida social que existe é o sentimento de orfandade. Quando alguém tem um sentimento de orfandade. E quando a gente está aqui falando de orfandade, eu quero referir não só ao fato de alguém que não teve um pai. Porque deixa eu falar, eu tenho convivido com pessoas que têm pai, que têm paternidade, que têm cuidado de pai, mas eles se comportam como órfão, porque eles decidem abraçar a orfandade. É só você olhar o seguinte: a orfandade ela manifesta de forma mais forte no filho que fica em casa do que no filho que pede para o pai dividir a herança e seguir em frente. Porque o que pede a herança, ele sabe que ele tem um pai, que ele tem um direito, que ele tem uma herança, que o pai construiu uma herança, ele sabe que ele tem direito porque ele não é órfão. Agora o filho que faz tudo dentro de casa ali, ele ao invés de viver como um filho, ele vive como um empregado. E aí quando ele percebe que o filho pródigo, ele sabe tanto que tem um pai, que ele decide voltar. Que ele fala assim, eu posso voltar porque eu tenho um pai, eu tenho uma casa lá, eu vou levar uma lambada, mas eu posso voltar. O filho que ficou em casa o tempo todo, ele senta emburrado, não participa de nada, e quando o pai fala, vai lá ver o que está acontecendo, ele, eu nunca me deram um boi, nunca me deram uma festa, nem um cabritinho, nem nada, e tudo mais, e agora esse meu irmão... Quem que era o órfão mesmo, de verdade?
aquele que nunca saiu de casa. Então, por isso que eu estou dizendo para você o seguinte, que a orfandade é uma escolha muitas vezes. Não é só uma circunstância que eu vivi, que eu passei. A orfandade é uma escolha. Até já acompanhei pessoas que foram órfãos mesmo, mas quando eles tiveram a oportunidade de ter alguém que os abraçou, seja um avô que o abraçou e cuidou, seja às vezes um patrão que já falou assim, eu quero te oferecer uma oportunidade, ou seja um pastor, um líder espiritual, um discipulador, fala assim, vem cá, eu sei de todos os seus desafios, vamos caminhar junto aqui, eu quero ajudar você. Eles, mesmo não tendo um pai, eles falam, agora eu recebo essa paternidade sobre a minha vida. Então, por isso que nós precisamos entender que a questão da aceitação é uma marca muito importante na nossa vida. Quando nós olhamos para o mundo, nós vamos perceber que o inimigo quer fazer sempre, o exército maligno do inimigo é juntar um monte de feridos e fazer eles olhar para as feridas, fazer eles lamber as feridas e fazer viver exatamente machucados, como se fossem vítimas da sociedade e tudo mais. E é por isso que nós precisamos entender que no tempo que nós estamos vivendo existe uma geração de jovens ressentidos. Sabia que muita gente que, até inclusive nesse processo político que aconteceu, tem muita gente que não voltou porque acredita numa ideologia, ou que, não, é gente ressentida e fala assim, não, é protesto, e isso e aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós somos chamados por Deus para andarmos e viver uma vida de cura. Então, o maior problema então que nós vamos encontrar na nossa sociedade é a destruição da família. O maior problema é exatamente esse que o inimigo tenta levar jovens, adultos, pessoas ao isolamento, à alienação, à solidão, com um sentimento de abandono. Quando nós falamos de ser uma família para pertencer, quando nós falamos de ser uma igreja família, quando nós falamos de caminharmos juntos numa célula, num propósito, é exatamente porque nós precisamos lutar por esses princípios e valores. Quando a gente fala que até numa nação, as nossas questões do nosso voto diz respeito a eu quero proteger a família, não é simplesmente pensando nas questões identitárias, não é simplesmente pensando aqui ou ali na questão de identidade de gênero e tudo mais, é pensando nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de proteção, nesse lugar de crescimento e de bênção. Mas talvez você pergunte assim, apóstolo, mas por que não está todo mundo aqui para o senhor ministrar, para o pai, para a mãe, para os filhos? Porque o pilar principal da casa é o sacerdote. Porque quem tem que fazer essa movimentação é você. Quem precisa mudar por dentro primeiro é você. Porque você mudando, a sua família toda muda. Você sendo curado, toda a sua família vai receber a cura de Deus na vida delas, em nome de Jesus. Os nossos descendentes precisam de nós. Os nossos descendentes precisam de homens, os nossos descendentes precisam de coisas como apontamento, direção, confirmação, validação, afirmação e valor pessoal. Olha aqui, algumas coisas, aqui já dava um sermão, né? Só isso aqui já dava uma ministração. Apontamento, ou seja, uma direção, você apontar, esse é o lado, esse é o destino, esse é o lugar que vai dar certo. Essa é a direção. A confirmação, você confirmar que aquilo que foi estabelecido, aquilo que está colocado. Pessoas que crescem em famílias disfuncionais têm dificuldades de se conectar aos seus cônjuges. O que são famílias disfuncionais? As famílias que não são no modelo bíblico, pai, mãe, filhos, avós, né?
Então, você vai perceber o seguinte, você identifica rapidamente quando você percebe um rapaz ou uma moça, alguém que não consegue obedecer, não é nem a obediência no sentido pejorativo, é atender comandos. Você vai voltar um pouquinho, você vai ver que faltou às vezes uma figura paterna dentro de casa, faltou a voz de um pai, de um sacerdote, de um homem, Então, aí eles se tornam rebeldes e se tornam violentos, se tornam indiscipuláveis. Isso é desafiador. Aí não se submetem a qualquer tipo de autoridade, estão sempre achando que podem fazer e acontecer e vivem um processo de anarquia. E talvez a gente fale assim, não, mas isso é uma questão de ordem social, política, não, é questão de ordem familiar. E nós, como igreja, precisamos estar nesse entendimento todo o tempo na nossa vida. Você vai perceber que essas meninas, esses meninos, faltou na vida deles esse apontamento, essa direção, essa validação, essa confirmação. Uma pesquisa feita nos presídios diz o seguinte, que os criminosos mais violentos da sociedade, antes de se tornar o que se tornaram, eles foram vítimas, muitas vezes, de abusos, de violência e na infância. E aí, como sobrevivem a essas violências, eles sobrevivem marcados pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, totalmente marcados pelos traumas que as injustiças trazem sobre a vida delas. Aí eles, muitas vezes, o processo da violência é exatamente o processo da vingança, é o processo de descontar em alguém, não importa o que for. Então, tudo que eu sofri, o mundo tem que sofrer o que eu sofri, eu não posso sofrer sozinho esse problema que eu passei. E é por isso que nós precisamos entender isso aqui, se você sair daqui com esse entendimento aqui, eu estou satisfeito. Eu sei que o Senhor vai te levar a muito mais coisas. A presença dos pais em todas as fases da vida dos filhos é fundamental, pois os pais devem estimular emocionalmente os seus filhos. Não é difícil não, irmão. Escuta bem, às vezes é um aceno de cabeça, às vezes é um aceno, fala assim, valeu campeão, não deu dessa vez, mas na outra vai dar. Você não conseguiu vencer, mas você tentou, você não desistiu. Eu não sei se você está comigo, não sei se você está recebendo essa palavra, esse entendimento sobre a sua vida, mas eu quero dizer que às vezes a questão está na aceitação, porque às vezes os problemas que acontecem não são tão simples assim. Às vezes não foi só porque brigou na escola ou não passou de ano. Mas às vezes você vai ter que mostrar a aceitação quando a filha aparece grávida em casa, ou quando o filho engravidou alguém, ou quando fez alguma coisa. Mas aceitar passivamente, eu estou dizendo para você, aceitar a pessoa. Deus, Ele nos reconhece, nos recebe, mesmo a despeito do nosso passado e dos nossos pecados. Primeiro, a gente tem que mostrar o amor, a aceitação, e depois a gente resolve o resto. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. É importante a gente entender essas questões, a gente tem que deixar o nosso coração aberto. Então, mostrar a aceitação, e a aceitação pelos nossos filhos, muitas vezes como eles são, é isso que vai salvar eles, é isso que vai mostrar, o que vai revelar Jesus na sua vida, é quando você revela graça, misericórdia. Isso vai ser uma bomba revigorante na vida delas, vai ativar, vai atiçar o melhor que existe dentro delas. Enquanto, se você simplesmente for um julgador, alguém que está o tempo todo oprimindo, alguém que está o tempo todo, você me envergonha, você vai estar atiçando o pior que existe dentro dessas pessoas. Alan Cote,
ele fala sobre o abandono ao próximo quando os pais estão presentes fisicamente, mas estão ausentes emocionalmente. Existe uma geração assim, tem pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Eu acho que esse fato é ainda pior. Porque se o pai é presente fisicamente, ausente emocionalmente, todo o tempo o filho olha nos olhos e lembra, fala: cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? E nessa geração dos streamings, essa geração do computador, essa geração das telas dos celulares, é bem provável que muito tempo da nossa vida a gente esteja presente de corpo, mas ausente de coração e ausente emocionalmente. Então nós precisamos ser protegidos da poluição verbal, do negativismo, das coisas, dos estímulos que estão sempre contra nós, sabe? Escute bem uma coisa, é interessante a gente entender uma coisa que eu fiquei muito pensativo a respeito desta frase que eu li, que diz o seguinte: nenhuma criança nasceu sonhando em ser insignificante. Você já parou para pensar isso? Elas sempre têm uma capa, sabe por quê? Porque elas planejam voar para algum lugar, elas sempre pensam que são super-heróis. Elas pegam e colocam um calção e colocam uma camisa, né? Igual o meu netinho estava lá em casa, deixei ele lá em casa agora, e a minha nora estava dizendo assim: não aguento mais, sogro. Falei: o quê? Se o seu filho já gostava do Flamengo, o seu neto, Deus o livre. Eu falei assim: como assim? Ele canta o hino do Flamengo, ele faz assim, ele briga com os caras no jogo, quando está passando na televisão e tudo mais. E hoje ele estava lá com o uniforme do Flamengo e com chuteira e tudo. O que ele está? Sonhando em ser um jogador de futebol, não tem ainda 5 anos de idade. Então, as crianças, elas nascem assim, elas crescem, elas nascem planejando voar, elas pensam que são super-heróis invencíveis. E as meninas, elas nasceram com princesas, elas sonham em ser princesas, os meninos sonham em ser príncipes. E o que nós, pais, frustrados muitas vezes com algumas coisas que vivemos na nossa vida, fazemos? A gente muitas vezes joga um balde de água fria e a gente começa a matar os sonhos dos nossos filhos ainda quando eles são muito tenros. E aí depois a gente pergunta: não sei por quê, lá em casa não tem nenhum médico, lá em casa não tem ninguém que interessado em fazer uma faculdade, não tem isso, não tem aquilo. Uai, se você mesmo não foi alguém que ali investiu, acreditou no sonho dos seus filhos, o que vai acontecer deles? Nunca é tarde para fazer um novo começo. Está comigo, irmão? É importante a gente entender que a gente só vai construir uma nova geração se a gente entender esses processos que estão estabelecidos na nossa vida. Então vamos lá, partindo para o final dessa palavra, que vai mais uma meia hora, porque diz que agora se está proibido, senão o STF manda cancelar também. Você viu essa? Mas vamos lá. Na Bíblia nós vamos entender o seguinte: o filho pródigo, ele perdeu a visão. E ele perdeu não só, mas ele perdeu a visão do seu propósito. Ele, na verdade, não conseguiu cuidar da bênção que ele recebeu. Ele recebeu a herança que recebeu dos seus pais. Ele não conseguiu, ele dilapidou a bênção. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que ele estava numa nação distante. Os oportunistas, agora que ele perdeu tudo, foram embora. Agora uma pocilga cheia de moscas, de mosquitos, apacentando porcos com fome, vontade de comer comida de porcos. Mas eu quero dizer para você, sabe qual é o lugar que a graça mais gosta de ir? Não é na igreja, é nos lugares mais horríveis que existem na face da terra. E sabe quem que costuma levar a graça? Exatamente o ensino dos pais. Aqueles que têm, aquele pai, ele não estava lá,
Mas aquele pai já tinha mandado uma bomba de efeito retardado. Ele já tinha colocado ali uma bomba de efeito retardado, que quando as coisas dessem errado, a graça ia invadir o coração. E aí, quando aquele rapaz, ele olha, veja que coisa mais poderosa, né? Quando ele caiu em si, talvez essa é a frase mais importante da Bíblia. Mais importante é cair em si. A gente muitas vezes precisa cair, a gente em si mesmo e olhar. A Bíblia diz: ele caiu em si. Ao cair em si, ele viu o caminho de volta para casa, voltando para o pai, dizer: eu irei ter com meu pai. E dessa forma ele decide, ele começa a preparar um discurso para dizer para o seu pai, dizendo: eu não sou digno de ter chamado o seu filho, me faz como um dos seus servos. Eu quero dizer para você, por que ele fez isso? Porque ele tinha aprendido sobre graça com o pai, porque ele tinha aprendido sobre misericórdia com o pai, porque ele tinha crescido num lar onde o amor era algo constante e envolvido nesse processo. Então, é importante a gente entender estas coisas na nossa vida, no nosso coração. Deixa eu dar aqui nós vamos aprender algumas coisas aí. Você não é definido pelos seus erros do passado, mas a sua situação presente ou as previsões futuras que fizeram sobre você, não é isso que define você, é o que você carrega, é o que Deus diz a seu respeito, né? É quando você estabelece esse propósito. O seu passado está redimido, o seu presente está protegido, e o seu futuro foi planejado desde a fundação do mundo. Então, eu quero dizer para você, diz que você é um filho também para você mesmo hoje: eu sou importante. Diga aí, diga: eu sou importante. Eu sou importante. Mas diz acreditando. Então olha na cara da pessoa que está do seu lado e diz para ele: eu sou importante. Quer você queira ou não, é importante a gente entender exatamente esse princípio na nossa vida. Os perdedores, eles se concentram em buscar atenção, os vencedores se concentram em atrair atenção. Não é a mesma coisa? Não. Os perdedores, eles querem buscar, eles querem atenção. Os vencedores, eles atraem a atenção naturalmente por aquilo que eles realizam, o testemunho que eles dão, aquilo que eles vão fazendo. Isso é o que chama a atenção sobre a vida deles. Então, queridos, essa tarde Deus tem preparado para você entender que você é a pessoa que Deus ama, você é a pessoa a quem Deus perdoou, você é mais do que vencedor naquele que amou você. Essa é a sua identidade. Essa conferência foi trabalhada para você entender exatamente esse princípio espiritual sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então, forte isso aqui, ó. Esse princípio, pastor J.B. Carvalho, ele coloca para nós bem claro isso: não existem filhos bastardos, somente pais bastardos. Não existem filhos ilegítimos, mas pais ilegítimos que não assumiram as implicações da sua paternidade. Porque os filhos não são bastardos porque eles não escolheram nascer, eles vieram por um plano, um propósito, uma permissão de Deus. Mas existem pais bastardos. Existem sim, muitas vezes pais ilegítimos, que eles não merecem ter essa mesma definição que é dada para Deus. Ele é um pai. Não, ele não pode ser comparado com Deus, porque... Então, diante desse processo todo, a gente precisa entender o que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Falar conosco que vencedores são aqueles que entendem, recebem a paternidade do Pai sobre as suas vidas e multiplicam e replicam a paternidade sobre as suas vidas. Existem pais por acidente, mas não existem bebês por acidente. No seu teste de DNA espiritual está registrado que você tem sangue real. Tá ou não tá? O meu tá. Aqui tem sangue azul. Aqui corre, sou filho do rei. E pelo que eu estou vendo aqui, parece que eu tenho um monte de irmão aqui. Parece que eu tenho um monte de parente aqui, sim ou não?
Então, nós precisamos acreditar no que a Bíblia fala a respeito da nossa vida. Então, herança é quando nós obtemos de graça aquilo que outra pessoa adquiriu. Herança é dar aos filhos um começo para que não tenham que iniciar onde os seus pais iniciaram, e assim eles irão mais depressa. Herança é quando uma geração proporciona o impulso para a próxima geração. Afinal, os nossos filhos não precisam sofrer o que nós sofremos. Essa é um resumo daquilo que a gente tem aprendido nessa tarde. Por isso, o futuro que você carrega é transportar os seus filhos para que eles recebam de você uma posição marcada, um bastão do futuro daquilo que eles têm na sua vida. Deus tinha um propósito para a vida, para a sua vida, antes mesmo de você ter nascido. E não se esqueça de maneira nenhuma que nós temos a marca dos vitoriosos, nós temos a marca dos inconformados, nós temos a marca dos transformados. Você pode se colocar em pé? Então, repetindo, os perdedores se concentram em buscar atenções, os vencedores concentram-se em atrair atenções naturalmente para o seu bom testemunho daquilo que ele tem feito. Quando a gente fala sobre essa palavra, quando esse tema recorrente diz assim que homens vitoriosos validam os seus sucessores, o que vem à sua mente depois daquilo que a gente aprendeu aqui hoje? O que vem à sua mente daquilo que você tem feito com relação às tuas filhas, aos teus filhos, aquilo que Deus tem colocado diante de você? Talvez alguns pais acham que é peso demais sustentar os filhos, educar os filhos, orar pelos filhos, mas eu quero dizer para você, eu vou dizer que para mim é honra demais, é honra demais, é algo que eu jamais mereci, é algo que eu jamais imaginei que eu fosse digno de ser. E talvez você olhe para essa jornada e você fala: pai, está tão difícil. Deixa eu perguntar para você, para Deus, ser seu pai, foi fácil ou foi difícil? Para o seu pai mesmo, biológico, foi fácil ou ser difícil cuidar de você, sustentar você e trazer você até aqui? Então eu quero, nesta conferência, que você possa ficar com essa marca, que o troféu da nossa vitória é quando nós podemos apresentar diante de Deus: está aqui, Senhor, o Senhor me deu a sua herança, os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão que Ele nos dá. É dizer: está aqui, Deus, eu quero apresentar para você, porque a minha vitória foi poder ter cuidado daquilo que o Senhor me deixou responsável por cuidar. Talvez você nunca olhou para a parábola dos talentos sob o ponto de vista da paternidade. Talvez você nunca olhou que Deus deu 5 para um, 2 para outro, e um que ele foi lá e enterrou e não cuidou direito. Talvez você nunca olhou para isso, mas eu quero dizer para você: começa a olhar e entender que Deus valoriza demais o processo da paternidade, que Ele mesmo disse que Ele é o nosso Pai. E esse é o chamado que Deus tem para nós, de sermos pais biológicos, de sermos pais espirituais, como pastores, como líderes, como discipuladores, como alguém que começa a cuidar dessa geração, como avós. E eu quero orar por você nessa tarde, para que o Espírito Santo possa conceder a você. Eu sei que tem alguns homens aqui que oram a Deus, você ainda não teve o privilégio de ter filho biológico, eu não sei se você tem tentado ou não, mas uma palavra que o Senhor me dá aqui
É exatamente que hoje há muitos órfãos por aí clamando e pedindo por um pai. Quem sabe você não teve o privilégio, o prazer ainda de ter um filho biológico. E o Senhor me fala sobre adoção. A marca de sermos um pai mais parecido com Deus é quando nós nos movemos, dizemos assim: eu posso adotar. E eu estou falando no sentido físico mesmo, eu estou falando como um profeta de Deus nesse tempo. Se você ainda não pensou nisso, se você tem questionamentos a respeito disso, se você tem dificuldades, inclusive o Espírito Santo me diz assim que há homens aqui que já foram pais, mas existe ainda um espaço no seu coração que não foi preenchido, e o Senhor diz assim, que há órfãos, há meninos órfãos, meninas órfãos que estão clamando por um pai, e o Senhor vai tocar o seu coração, incomodar você no sentido assim, porque tem muito amor aí que você pode dar, tem muito que você pode fazer, você pode representar a Deus nesse ambiente, nesse propósito. Ele está curando infertilidade, Ele está curando corações feridos, magoados, marcados negativamente. O Senhor está dando estratégia, Pai. Eu quero dizer para você, Ele está dando estratégia para você lidar com aquele filho que você não tem tido sabedoria, tem perdido a paciência, e você até tem dito: ó Senhor, Ele não está me envergonhando, Ele está te envergonhando. Eu quero dizer para você, não é tolerância ao pecado, mas é amor e graça que alcança, que traz de volta, que traz para perto, sabe? É importante que você possa entender esse processo. Deixa eu dizer para você, fecha os seus olhos, deixa o Espírito Santo visitar o seu coração. Quando o meu filho mais velho completou 18 para 19 anos, nós tivemos alguns problemas, que ele de repente começou a dar uns passeios para o mundo, chegar tarde em casa, não obedecer algumas coisas. Eu fui criado num lar cristão muito rigoroso, meu pai me dava os horários, eu tinha que chegar até 11 horas em casa e pronto, senão algumas coisas aconteciam. Então, e eu também falei, esse é o modelo, deu certo comigo, vai dar certo com os meus filhos, e eu fui me tornando naquele pai rigoroso, até que um dia eu tive uma discussão muito grande com meu filho, e de repente eu comecei a perceber que passou uma semana sem a gente se falar, passou 2 semanas, passou um mês, passou 2 meses, e cada dia mais a gente se evitava. Se eu chegava em casa, ele estava na cozinha, eu passava pelo corredor e ia para a sala. Se era eu que estava, ele chegava. Então os horários de almoço, e nós começamos, e de repente eu comecei a perceber e me incomodar com essa situação. Meu filho vinha à igreja uma vez por mês, e olha lá, e eu falei, meu Deus, onde nós vamos chegar? E cada vez que a gente ia se falar sobre algumas coisas, eu era duro, pesado. Eu falava, ele retrucava, eu falava mais alto, ele retrucava, até que, para não acontecer algo pior, muitas vezes a gente se afastava, e isso foi criando um afastamento do coração. Um dia eu estava aqui na igreja, meu escritório era aqui nesse cantinho aqui, embaixo. Eu estava estudando a palavra, lendo a palavra, e comecei a orar, orando, e comecei a orar pelos meus filhos, comecei a falar com Deus, falei, Deus, o que está acontecendo? O que é? E Deus falou assim, a culpa é sua. Eu falei, como, Deus? Não sou eu que sou rebelde, não sou eu, estou só tentando preservar. Deus falou, eu não preciso de ninguém que defenda você precisa cuidar do filho que deu. Eu falei, o que eu faço? Deus falou assim, pega o telefone, liga para ele, e diga para ele que você o ama. E eu falei assim, mas como vai ser? E eu peguei o telefone, não me recordo bem se mandei uma mensagem, não tinha WhatsApp na época, ou se eu liguei realmente, uma mensagem de voz, eu liguei, mas que eu me lembro, eu liguei assim, falando assim, filho, a palavra que eu disse para ele é assim, filho, se você me amar, eu te amo. Se você amar a Deus, eu amo você. Se você for crente, eu amo você. Se você for o melhor filho do mundo,
eu amo você. Aí você está dizendo para mim assim, mas você não machucou mais ele. Eu disse assim, mas também eu quero dizer, e sou seu pai. Sempre eu dizia, eu te amo e sou seu pai. Te amo e sou seu pai. Aí eu disse, mas filho, se você não me amar, eu te amo e sou seu pai do mesmo jeito. Se você não amar a Deus, eu te amo e sou seu pai do mesmo jeito. Se você for rebelde, eu te amo e continuarei sendo seu pai do mesmo jeito. E assim, eu só quero dizer isso para você e pronto. Te amo, tchau. Fazia muitos dias que ele não vinha em casa almoçar. Ele morava comigo ainda. E ele sempre foi muito apegado, sempre vinha almoçar em casa, tinha um tempo do trabalho, e depois que tivemos o problema, ele não vinha mais. E aquele dia, quando eu saí daqui e fui para casa, quando eu subi as escadas da minha casa, eu encontro o meu filho na sala da minha casa, que me abraça, chorando. E ele só diz assim, pai, eu sou um cabeça dura, me perdoa. Desde então, foi quebrado uma tentativa que Satanás tentou trazer para destruir uma relação, um relacionamento. Nos tornamos grandes amigos, enfrentamos e temos enfrentado muitos problemas, talvez até maiores do que mais juntos. E hoje ele é pai, é um bom pai, hoje ele é um homem de Deus, cumpre o propósito, congrega numa outra igreja, mas não é por problema comigo. Serve a Deus e continua amando a Deus como pai, continua sendo filho. Então eu quero dizer para você assim, a herança, o legado, a validação que nós precisamos dar para os nossos filhos, precisam partir de um coração validado também. Eu não me programei para contar essa história para vocês, porque ela é muito íntima, muito pessoal, ela é muito profunda, ela é muito forte comigo ainda hoje, quando eu falo a respeito dela. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em algumas coisas aqui hoje. Eu sei que não foi por acaso que o Senhor trouxe você aqui, e eis nas suas mãos a oportunidade de você fazer como Davi e Betseba, diante de Salomão, como o texto que lemos, dizer, filho, ouça bem o que temos para dizer para você, e não se afaste do que a palavra ensina para você. Deus deu você filhos para honra e não para desonra. Deus deu filhos para bênção. Então eu não quero colocar um peso sobre você e dizer você é o culpado. Não existe esse processo, mas nós somos responsáveis. A pessoa, quando eu argumentei com Deus, não vou fazer, eu fiquei batendo o pé com Deus. Não, eu estou certo, eu estou isso. Aí Deus perguntou, quem que é o maduro nessa história? É ele ou é você? Quem que é o maduro nessa história? Então eu quero dizer para você, conversa com Deus, deixa o Espírito Santo, Ele vai propor, Ele vai ajeitar o seu. Agora eu vou te falar, essa receita dá certo, o amor, verbalizar o amor, validar o seu filho, independente da circunstância que ele esteja vivendo, essa receita dá certo, e Deus vai te oportunizar isso. Espírito Santo, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Obrigado por eu poder estar aqui com esses filhos espirituais. Obrigado, Pai, porque nós podemos vencer, ó Deus, o sentimento de orfandade, nós podemos superar as adversidades, nós podemos viver o Teu sobrenatural. Senhor, eu sei que o Senhor está levantando homens de verdade para essa geração, homens curados, homens vitoriosos, valentes, que vão além das suas impossibilidades, das suas incapacidades. Ajuda-nos, Pai, a sermos pais semelhantes a Ti. Ajuda-nos, Pai, a sermos filhos semelhantes a Jesus. Ajuda-nos a sermos humildes, tolerantes, quebrantados, praticantes da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e
e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe você. Glória a Deus.